galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia com muita confusão e creio que eu nem preciso explicar o porquê. A questão das tarifas, com certeza, vai ser uma das principais pautas ao longo da semana e neste fim de semana a coisa não parou. Ontem tivemos mais desdobramentos, tivemos aí o encarregado do Trump falando sobre o assunto, falando especificamente sobre Bolsonaro e colocando Bolsonaro como um agravante da situação. Aí tem informações que a imprensa coloca na mesa que vale a pena algumas discussões e eu acho que, enfim, né, dão razão para algumas coisas que eu comentei com vocês nos últimos dias, como falta uma certa unidade na hora de se movimentar. Aí eu quero falar sobre Eduardo Bolsonaro e falar sobre a democracia. A democracia aí tá indo para cima do Eduardo, para cima do Jair, né? O Estado Democrático de Direito, né, quer lutar pelo Estado Democrático de Direito. E eu quero comentar muita coisa nesse primeiro tópico. Ontem teve uma postagem que não tem muito a ver com tarifa, mas a gente falou de uma coisa ontem que tinha a ver com tarifa. E essa postagem ela é realmente histórica, envolvendo aí a perseguição da direita, não é piada mesmo. Uma das coisas mais importantes para mim aí do domingo, marca aí o fim de um ciclo. Temos que falar do PT, do Gabinete do Amor, enfim, tem muita coisa nesse primeiro tópico que eu dediquei a falar de Bolsonaro, Eduardo, democracia, né, e como as instituições estão a se defender. Teve uma nova ação aí contra o Rumble, que já teve petição aí pelo Rumble, junto com o Trump Media Group, contra o ministro. Aí na segunda parte falaremos propriamente dito das tarifas. Só coisas ligadas a tarifas, com outros países, né? A União Europeia vem reagindo, como o Lula vem reagindo, que os empresários esperam. Vamos falar do Alckmin, vamos falar de uma nota que saiu ontem bem curiosa aí no Estadão, envolvendo o BRICS, enfim. Tem muita coisa, já falei demais nessa introdução e vamos lá. Trump está frustrado com negociações com o Brasil, diz assessor. Kevin Hassett, diretor do Conselho Nacional Econômico da Casa Branca, afirma que o presidente considera políticas brasileiras como uma ameaça à segurança nacional. Isso aqui foi a entrevista que ele concedeu à rede americana ABC. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está frustrado com as ações e negociações comerciais do Brasil, segundo informou o diretor do Conselho Nacional Econômico da Casa Branca, Kevin Hassett. O Hassett. Ele também afirmou que a tarifa aplicada ao Brasil é mais alta por causa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí o Estadão colocou aqui a tradução, né, entre aspas, do que ele teria dito em inglês. O ponto principal é que o presidente tem ficado muito frustrado com as negociações com o Brasil. Normalmente, não se trata necessariamente de um país específico, mas com o Brasil, sim. As ações chocaram o presidente e ele deixou isso claro. Tá, mas e a parte aí de Bolsonaro? Tá aqui. Para Hassett, Trump tem o direito de tomar atitudes específicas quando achar que se trata de uma ameaça à segurança nacional. Diz que o presidente norte-americano deixou claro que a situação envolvendo Bolsonaro o incomoda. Ali tá aspas de novo. Eu acho que essa tarifa para o Brasil é muito mais alta por causa da frustração do presidente com Bolsonaro. Ele tem sido bastante franco sobre isso com o caso Bolsonaro, certo? O ponto principal é o que estamos fazendo coletivamente em todos os países. É realocar a produção para os Estados Unidos para reduzir a emergência nacional. O diretor da Casa Branca deixou claro que é um superávit em relação comercial com o Brasil e que a estratégia adotada é para que os objetivos continuem sendo alcançados. No superávit comercial, não déficit, temos superávit com o Brasil há 18 anos. Se você não tiver estratégia geral para isso, então haverá transbordo, declarou. Assim, e de forma inegável, Bolsonaro aí, né? Existe uma certa preocupação com Bolsonaro, para além das questões econômicas, mas também tem as questões econômicas. Aí Bolsonaro ontem comenta sobre o assunto, colocou ali um tweet, 4 tópicos. O que falta para o Brasil ser a terra prometida do Ocidente, primeiro. E olhem o tom que Bolsonaro adota. Sério mesmo, olhem o tom. Tentar fazer hoje um vídeo sem treta, mas eu sei que vai dar treta. A carta do presidente Trump tem muito mais ou quase tudo a ver com valores e liberdade do que com economia. Não me alegra ver sanções pessoais ou familiares a quem quer que seja. Não me alegra ver nossos produtores do campo ou da cidade, bem como o povo, sofrer com essa tarifa de 50%. Todos conhecem a forma como o chefe da maior potência do mundo negocia. Há pouco, seu vice disse na Europa que não mais colocaria recursos do contribuinte americano para defender países que deixaram de lado valores comuns a seus povos. Quem falou isso foi o Vance, né, o vice, naquela conferência em Munique.
Foi Munique ou foi Berlim? Acho que Munique. Munique, logo no início aí do mandato do Trump. Que foi agora, né? Final de janeiro, início de fevereiro. Peraí. Eu comentei sobre isso. Eu nem pensei. Nossa. É um negócio que dá dentro de mim que eu fico nervoso se eu não puder falar o que eu mostro. Mas acho que foi fevereiro. Deixa eu abrir aqui fevereiro pra dar um bisu aqui. Ai, vamos olhar. Estados Unidos. Tá, uma nova ordem global. Eu acho que se tiver, deve estar por aqui. Deixa eu ver o resto. Porque o restante é tudo o SAGE. A não ser que. Não, a briga entre nações é outra coisa. Deve ser aqui, ó. Nova ordem global. Trump, retaliação. CEO. Trump propõe cúpula. Vice de Trump ignora conflito e indica apoio à direita radical ao discussão em cúpula sobre o Ucrânia, blá blá blá. Não sei aqui, ó. Discurso completo do Vance. É isso mesmo. Deixa eu ver o que ele tá aqui, o que ele fez. Tudo desde nossa política na Ucrânia até a tesoura digital é anunciado como uma defesa da democracia. Mas quando vemos tribunais europeus cancelando eleições... Ah, tá, ele tá falando que essa turma, quando os globalistas agem, é isso, né? Cancelar outras, devemos nos perguntar se estamos mantendo um padrão apropriadamente alto. É isso. É nesse discurso que ele falou o recuo da Europa em alguns de seus valores mais fundamentais, valores compartilhados com os Estados Unidos da América. Fecha as mídias sociais que ele reclamou. Criminalizações, até mesmo privadas. Deixa eu ver se eu acho o pedaço. Deixa eu ver se eu grifei o pedaço, né? Aqui ele reclamando também de rede social, de censura. Da administração anterior. Tem que pegar ali. Mas é nesse discurso aí que ele fala sobre a questão de retornar aos valores, né, que antes eram comuns no mundo ocidental como um todo. Bom, em resumo geral. Mas tá ali. Foi realmente em fevereiro. Fevereiro de 2025. Vai lá, discurso completo, tá transcrito lá no Atlas. Tem também um vídeo legendado. O trailer ali compartilhou. Você acha lá no tweet dele. Mas vamos voltar. Aí, Bolsonaro termina falando o seguinte. O tempo urge. As sanções entram em vigor no dia 1º de agosto. A solução está nas mãos das autoridades brasileiras. Em havendo harmonia e independência entre os poderes, nasce o perdão entre irmãos e com a anistia também a paz para a economia. Bolsonaro. Então, assim, um tom de boa, de forma bem clara, que eu acho que nem precisava ter escrito isso daí, né? É porque existe muita má vontade. Existe verdadeiramente assim, o interesse de culpar as pessoas por coisas absurdas, como se a galera realmente estivesse celebrando que o Brasil vai ser punido. Ninguém está celebrando que o Brasil vai ser punido. Quem quer que o Brasil seja punido? Se as pessoas têm algum tipo de, sei lá, de felicidade com o que está acontecendo, é por ter algum tipo de esperança que realmente o Brasil pode encontrar a paz. Que as vítimas, né, possam parar de ser perseguidas. É isso que passa na cabeça das pessoas. É tudo que está acontecendo. Então você vê um posicionamento do Bolsonaro, acho que bem de boa, né, explicando o óbvio, que nem precisaria explicar, mas tudo bem, guarde isso na cabeça. A gente vai voltar nisso daqui, né, sobre formas de falar. Acho que tem várias formas de falar o assunto, né? Ainda mais, o pessoal está falando de paz, pacificação nacional. Deixa eu voltar aqui de novo. Quando o Bolsonaro fala assim, gente, trazer paz para a economia. Tem uma coisa que eu falo há anos, que eu sempre disse que a direita ela tinha que ampliar o rol de conteúdos. Não pode falar só judiciário. E às vezes eu fazia assim, eu falei, rapaz, se falar que não pode mais falar do judiciário, vai ter gente que não vai ter nem mais o que falar. Isso tem um fundo de verdade muito grande. E pense o seguinte, se amanhã volta a liberdade, vamos pensar assim na utopia, amanhã tá tudo resolvido. Acabou o inquérito, as vítimas são soltas, não tem mais censura nas redes sociais e pronto. Voltamos à normalidade. Amanhã. E aí? A direita vai ter que começar a falar de algum outro assunto. O PT, se for ficar gritando, vai ficar gritando sozinho, isolado. Vai ser até pior. E aí? Então, assim, esses embates que a gente vê dia sim, dia também, dia sim, dia também, só acontecem porque tem alguém perseguindo a direita. No dia que parar de perseguir a direita, não vai ter mais esse assunto. E não existe vácuo. Na hora que abrir um espaço na discussão, essa discussão vai ser preenchida com o quê? Segurança pública, saúde, educação, meio ambiente, tudo isso que está acontecendo.
Então Bolsonaro tem sim razão quando ele fala, irmão, anistia, pacificação do país é paz para a economia. Vai mudar, porque quando as pessoas estão sendo perseguidas, elas não conseguem pensar em outra coisa. Elas só querem ter um pouco de paz. A vida que segue. Você viu como a postagem de Bolsonaro foi super de boa? E aí vem a porta-voz do regime, né? A digníssima Daniela Lima. Ah, Daniela. Olha só. Falando sobre o prisma da oposição, da base bolsonarista, né? Ao vincular a anistia ao tarifaço, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro minou os esforços de uma ala do Centrão, de uma ala de seus apoiadores, que vem trabalhando para atribuir a Lula a responsabilidade pelo tarifaço de Donald Trump. Ainda que a carta... Bom, eu acho que a carta do Trump, né, como ela vai falar... mencione abertamente o nome de Jair Messias Bolsonaro no primeiro parágrafo, havia esse esforço de dizer, olha, foi a diplomacia do Lula quem falhou nas negociações, Então, assim, todo esse esforço para colocar a culpa no Lula, esconder Bolsonaro e tirar de campo o bode, né, que são os problemas jurídicos, isso interessa a quem? A quem interessa manter Bolsonaro sendo perseguido? A quem interessa manter as vítimas na cadeia? Porque tem gente que realmente quer que Bolsonaro siga perseguido, né? E Centrão, tudo bem. A gente sabe que é o Centrão. E os aliados de Bolsonaro? É o que eu falei pra vocês. Gente, tem coisa assim que não é porque você vai falar em vídeo que, olha, não conte isso. Todo mundo sabe, gente. O jornalismo e as pessoas do poder, todo mundo sabe que Duda Lima fez. Aquela campanha do Lima, todo mundo viu, todo mundo sabe onde veio. Inclusive até o PT entrou aí com ação, quando Gustavo Guedes e tudo mais. Todo mundo sabe de onde veio, gente. As pessoas que têm o poder, que têm a caneta, vocês têm que se colocar na cabeça dessas pessoas. Como o cara que tem o poder, tem a caneta na mão, reage ao ver que Bolsonaro não tem unidade nem em seu próprio partido. Então, assim, eu não sei se o Duda Lima faz isso de maldade pura ou se é burrice, mas parabéns, Duda Lima. Você aí conseguiu um fato gigantesco. Tem 3 dias comentando sobre isso, né? Aí, mais uma vez, é a Daniela Lima. Mas, escuta aqui só o final agora, que agora vai seguir por outro caminho. Olha a descaração. Diplomacia do Lula quem não se mexeu para se aproximar dos Estados Unidos, então a culpa é do atual governo. Quando o Bolsonaro chama para si, diz, olha, eu não tô satisfeito, não tô feliz com esse tarifaço, mas só a anistia é que vai trazer paz econômica para o país, ele joga no colo dele, joga no colo do tema, da bandeira que os filhos dele têm defendido abertamente. Ou seja, ou anistia todo mundo e para o processo contra Jair Bolsonaro, que é o que Trump pede textualmente na carta, ou o tarifaço vai continuar. Então, esse esforço de comunicação que estava sendo feito para tentar jogar ou dividir a responsabilidade com o atual governo foi minado pelo próprio ex-presidente. Olhando sobre um outro prisma, que é o prisma jurídico, Beth, eu perguntei textualmente a um dos advogados de Bolsonaro se ele havia sido consultado pelo ex-presidente antes do ex-presidente escrever essa nota. E este advogado decidiu não responder. O que me leva a especular sobre a pertinência jurídica ou não dessa nota feita pelo ex-presidente. Ela faz a pergunta, o cara não responde, e porque não responde... agora ela vai te falar o que está acontecendo. Ela vai especular. Ela vai especular. Veja a especulação dela. Porque o ex-presidente sabe que há um inquérito contra seu filho, Eduardo Bolsonaro, por cometimento ou suspeita de coação no curso do processo, ou seja, de você agir para embaralhar uma ação judicial, nesse caso já uma ação penal, nos estágios finais, né? Com as alegações finais sendo apresentadas, já a gente vai falar sobre isso. A da PGR chega no Supremo até amanhã. E aí o ex-presidente abre uma porta, ele que já foi inclusive chamado para depor pela Polícia Federal para explicar porque como banca o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, abre uma porta para, de alguma forma, essas apurações avançarem no sentido de entender se ele, Bolsonaro, diretamente estimulou, agiu ou mesmo trabalhou para que houvesse uma sanção ou para que houvesse um embaraçamento das relações com o Brasil sob o prisma da anulação ou do cancelamento do processo dele. Então, assim, politicamente minou os esforços da oposição e juridicamente pode trazer implicações não só para o ex-presidente, mas também para o processo que seu filho já responde, o inquérito. Ela chegou nessas conclusões só porque o advogado não respondeu a ela. Fábio Van Garten responde, né? A jornalista que adora expor suas fontes, principalmente quando são da Suprema Corte, hoje quis expor um dos advogados do presidente. Ela mesma informa que o advogado não respondeu.
Diante da postura correta do advogado experiente, ela inventa teorias que ela julga serem incriminatórias. Isso não é jornalismo, isso é desespero. Globo News, por favor, liguem a lupa. Não, a Globo... Sim, achar que a Globo News está faltando lupa aí é muita inocência, né, Van Garten? Mas tirando isso daí, né, vocês veem o que acontece. Isso é a Globo News. A Globo tem que fechar. Não tem meio termo com a Globo. Pela Globo, eu viro comunista. E a gente esquece propriedade privada e desapropria e divide aí os meios de produção. Aí, pra mim, entrega a Globo pro MST. Bota lá, divide lá, faz uma reforma agrária, lá na casa dos Marinhos, pra ter um quarto, né? Lá pro como é, o Stedley do MST mora lá também. Na casa dos Marinhos, tomar um banho de piscina gostoso, fazer um churrasco. Não é bacana? Um churrascão lá na casa dos Marinhos. Antes de voltar na questão de Bolsonaro, veja a diferença. A direita não tem unidade. Na hora de se posicionar, a direita é um bloco sem poder, porque não tem a maioria no Congresso, não tem nenhum tipo de poder institucional, não domina nenhuma instituição, não tem nada de relevante na sociedade civil, nada, absolutamente nada. E não consegue nem agir de forma minimamente organizada, mesmo dentro do próprio partido. Aí tu vai pra esquerda. Isso daqui não dá nem pra pensar de fazer algo similar. Porque fazer algo similar, tava todo mundo preso. Mas não é pra fazer algo similar, porque a direita não pode fazer isso. Mas vejam a diferença. Rede do PT, que abastece influenciadores com inteligência artificial, tem Instituto Lula, Perseu Abramo e sindicatos. Isso aqui não tem nada de ilegal no primeiro momento. Não tem nada. Você pode botar o jogo político. É porque isso aqui foi criminalizado quando é feito pela direita. A esquerda pode. Eu queria que a direita pudesse fazer isso sem ser presa. Uma rede articulada pelo PT para abastecer influenciadores digitais com conteúdos políticos, como os gerados por inteligência artificial, conta com integrantes do Instituto Lula, da Fundação Perseu Abramo e de sindicatos. A estratégia inclui um briefing para grupos específicos capazes de disseminar materiais sugeridos por técnicos ligados à direção partidária. Isso é o que tem que ser feito mesmo. Isso aqui é fazer política. É porque se a direita fizer, vai ser presa. Mas só organizar para todo mundo falar a mesma coisa, a gente não tá conseguindo. Não é a gente não, falando do povão. A classe política, as pessoas dentro do mesmo partido. Os responsáveis pela campanha negam estar por trás de motes como Hugo não se importa, que mirou Hugo Mota, e Congresso da Mamata contra o Alcolumbre. Não, a gente não fez isso não. Eles afirmam que não pagam influenciadores e conteúdos agressivos contra congressistas são elaborações espontâneas de usuários, né? Conteúdos agressivos, né? Não são ataques. É só um conteúdo ácido. Eles podem tudo. Entretanto, há uma zona cinzenta na organização da comunicação petista. Para além de encontros abertos, como realizado no início do mês, articuladores da comunicação virtual fazem tratativas com grupos menores de influenciadores alinhados com o governo do Lula. Ó, um grupinho secreto, hein? Oh, meu Deus, se fosse de direita, tava todo mundo preso. A informação foi confirmada por integrantes desses encontros que, por outro lado, se recusaram a listar os influenciadores brifados e os termos das orientações oferecidas. A relação com influenciadores se dá sob o guarda-chuva da campanha Pode Espalhar, lançada pelo PT e arquitetada por uma das agências de comunicação que prestam serviços a esse ecossistema, a KE Informação. Mas vamos voltar lá para a fala de Bolsonaro. Você vê na boa, pessoal falando, ó, velho. No final do dia a gente tá em busca de paz. E a gente vai obter a paz na hora que realmente tiver paz. Na hora que parar de perseguir as pessoas. Eu vou partir do pressuposto que as pessoas são bem intencionadas. Eu acho, né, que o governador Tarcísio de Freitas quis falar algo nessa linha. Mas acho que o tom do discurso podia ser melhor. Tarcísio elogia Temer e diz que Brasil cansou de briga. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou a prefeitos do MDB que o Brasil está cansado de disputas políticas e que é necessário focar em projetos que impulsionem o país. Sim, isso aí é verdade mesmo. Quando a gente vai discutir financiamento do SUS, melhoria da educação, né, de fato, quando a gente vai discutir reforma política, o Brasil está anestesiado numa agenda de discussão de briga há quanto tempo? Não, eu acho que isso é porque, assim, até o momento a esquerda bate, em uma hora a esquerda bate, na outra hora a direita apanha. Quando a gente dá
uma cabeçada na mão, né, da esquerda e do sistema, né? Ou então a gente dá uma cabeçada no pé deles, né? Para não falar que ele tá dando um chute na gente. Então, assim, eu acho que quando pararem de espancar a direita, a briga acaba, né? Quando um lado só está apanhando igual um saco de areia, rapaz, é só parar, né? É tipo assim, ó, o cara tá lá, tem um saco de areia, o cara dá um murro no saco de areia e fala, ai, minha mão! Maldito saco de areia! Mas tu bateu no saco de areia, rapaz. Tarcísio criticou o ambiente político atual, apontando que embates oriundos da polarização têm travado avanços para o país. Será que a polarização, Tarcísio? Ou será que é a perseguição? Situação e oposição, ok, isso faz parte da democracia, mas extrapolou. A gente está numa discussão estéril, não vamos a lugar nenhum. Por que será? Tarcísio também elogiou o MDB e citou reformas realizadas durante o governo Michel Temer. O MDB tem muito a oferecer ao país, não tenho dúvidas disso. Tem quadro, tem talento, tem história, já construiu projetos. E aí eu vou voltar ao governo do presidente Temer. Em pouco tempo, quantas reformas estruturais ele fez? Pacificou o país. Tarcísio, tu teve no governo do Jair. Tu lembra da boa vontade do Rodrigo Maia? Tu lembra que a gente precisou, Tarcísio, ir para as ruas em 26 de maio de 2019? Uma manifestação que é histórica, pelo peso de importância histórica que ela tem para entender o governo, para pedir para o Rodrigo Maia pautar uma medida provisória para a gente poder reestruturar os ministérios. Cara, eu acho que a tua visão ela tá meio descolada, sabe? Mas enfim, vamos pacificar esse país, tá? Como que a gente pacifica o país, governador? Com esse tipo de coisa. Ministro dá nova ordem ao Rumble e a empresa aciona a justiça dos Estados Unidos contra decisão do Supremo. Quem que tá gerando confusão à direita, governador? Errado é a direita, né? Que não tá apanhando calada. Rumble enviou uma petição à justiça neste domingo, reclamando de uma nova decisão na miranda da empresa. A ordem do magistrado foi enviada ao Rumble na última sexta, agora, dia 11. Veja só, né? Logo depois do tarifaço. 2 dias depois do Trump anunciar as tarifas. O ministro solicitou o bloqueio total em território nacional de uma conta associada ao Rodrigo Constantino. A petição também é assinada pela Truth Social, a rede social de Trump, né? Que enviou lá à justiça reclamando da decisão do ministro. No documento enviado à Justiça da Flórida, onde ocorre um processo das empresas contra o ministro, elas reclamam que a decisão foi enviada por e-mail e seria irregular. Na petição, as empresas dizem que Constantino é cidadão americano e que a plataforma não poderia enviar seus dados sob pena de infringir leis do próprio Estados Unidos. Afirmam ainda que ela é obsoleta porque o perfil ligado ao comentarista estaria inativo no Rumble desde dezembro de 2023 e porque conteúdos da empresa estão bloqueados no Brasil desde fevereiro. Então, assim, olha só, gente. A Rumble recebeu, por e-mail, na sexta, uma ordem, sendo que o perfil do Constantino está parado desde dezembro de 2023. Sabe? O cara nem mexe no perfil e você manda assim uma ordem. Então, governador, se o lado que tá batendo parar de... A briga acaba, governador. A Rumble não pretende cumprir as exigências do réu porque são inválidas e inexequíveis. Constantino, alvo da decisão, foi alvo do inquérito das fake news, teve seu passaporte cancelado no início de 2023 por ordem do ministro. Em 2024, ele obteve cidadania americana. Gonê e o ministro inviabilizam pacto do Brasil com o diabo. Se um lado para de bater, ministro, o outro lado para de apanhar. Ministro não é governador. A verdade diz, né? Diabo. Ainda bem que a direita é quem faz discurso de ódio, né? Mas, apesar disso, repare que é o ministro responsável pela tarifa. Só ele pode mudar essa realidade. Se um lado para de bater, outro para de apanhar, governador de São Paulo. Supremo vê motivos jurídicos para decretar a prisão de Bolsonaro, mas decisão passa por Gonê. Aí, entenda... Esse aqui não é assim, meu Deus, estou surpreso. Não é porque a gente está surpreso. Em primeiro lugar, né? Como é que o Estadão descobriu isso? O Gonê falou pra eles? Até procurador Marcelo Monteiro. O Supremo vê motivos, né, para a prisão de Bolsonaro. Os motivos jurídicos são os seguintes. Primeiro, ele expôs o nosso querido tribunal. Ele é o motivo pelo qual nossos queridíssimos e excelentíssimos estão correndo o risco de não poder ver o Mickey. Ainda por cima ele fala palavrão. E o mais importante, ele está na frente das pesquisas, né? Precisam prender esse homem. É que ele está sendo irônico. Mas o Enio Viterbo fala o seguinte, né? Peraí. Se o Ministério Público não falou absolutamente nada,
Como que o juiz do caso já formou convicção sobre uma prisão preventiva? Que coisa, né? Se um lado para de bater, o outro para de apanhar. A briga acaba. A briga acaba. Para ministro do Supremo, o homem lá vai mandar prender Eduardo Bolsonaro. Aí o Enio comenta, né? Sim, provavelmente vai. Em um despacho no inquérito que investiga Eduardo. Ele disse que o investigado continuava tentando embaraçar a investigação, tentativa de golpe, justamente o que o inquérito investiga. Agora é assim, o juiz indica a sua convicção antes da defesa e dá até dica para o Ministério Público pedir prisão preventiva do investigado. Mas o problema, né, era o Moro e o Deltan. Bom, uma coisa não anula a outra, viu, Enio? Uma coisa não anula a outra também, viu? Ele devia dar uns bisuzinhos também a algumas coisinhas do passado. Aí, governador de São Paulo. Paz, a paz. Se o lado que bate para de bater, o lado que apanha para de apanhar. Aqui tem uma inception do que está acontecendo. Eu falo para vocês, né? Quer saber, entender como é que funciona a imprensa? Memorize as notícias, memorize quem está dando elas em primeira mão. Vá na coluna da Luísa Martins, lá na CNN, e veja quais são as notícias que ela dá com exclusividade. E são relativas a qual poder ela tem acesso, né, um acesso exclusivo. TCU apura uso de R$5.800. Dá o quê? 4 salários mínimos. 4 salários mínimos por Eduardo Bolsonaro. 4 salários mínimos, né? Aí você vê... Quanto é o rombo aí do INSS? O TCU aparece... Como é que o TCU surge na questão do INSS? Lembra da história do Haroldo Cedrais? Você lembra como é que foi relatado, inclusive na época? Pela própria CNN, o Caio Junqueira fez algumas matérias sobre isso. Mas né? Rapaz, tanta coisa nesse país. R$5.800. Rapaz, os caras sabem nem roubar direito, viu? Sabe nem roubar direito, Eduardo. Rouba direito, irmão. O pessoal roubando 1 milhão, Eduardo roubando R$5.800. 4 salário mínimo, irmão. Tá difícil, hein? Que ladrãozinho, pé de chinelo. A lei diz, Eduardo não usou dinheiro, mas deixou de apresentar motivo para a falta em algumas sessões. Óbvio que vão revirar a vida dele com lupa. Num país onde foi roubado 90 bilhões de aposentados e ninguém foi preso, o TCU foi acionado para perseguir o deputado. Aí o Brau relembra, né? Com participação do TCU, o governo salva negócio bilionário dos irmãos Batista, em 9 de julho de 2024. Acordo custódio no tribunal beneficia a Amba Energia com contratos que somam 9,4 bilhões de reais. Aprende, Eduardo. Ó, pay. Pay. Eduardo aí é pickpocket. É batedor de carteira. R$5.800. Aprende, Eduardo. Aprende, Eduardo, a ser investigado pra valer, cara. Tu tá dando um mole. Mas piadas à parte, gente. Além da perturbação, pra te levar num clima um pouco mais leve. Curiosamente, a CNN é comandada pelo João Camargo, cuja filha casou-se com o Bruno Dantas, né? Que até então era o presidente do TCU. Curiosidades da vida, né? Governador Tarcísio, mais uma vez, né? O lado que bate, para de bater, o lado que apanha, para de apanhar, e a gente tem paz nesse Brasil. Veja só isso daqui, né? Pedro Serrano, grande juiz, grupo Prerrogativas, amigo do Xixo. Lembra do Xixo? Lembra do Xixo? Lá da época lá do Ápio. Amigo do Alfredo Vade também. Tava lá na turma do 247. E, enfim, o Enio escreve um texto longo, inclusive mostrando, né, as coisas que são inconstitucionais, assim, totalmente inaceitáveis, até por tratados internacionais que o Pedro Serrano aí tá apresentando como solução. E fala, né, eis a verdadeira face dos garantistas. Pedro Serrano, jurista progressista, defendeu que o Brasil retire a nacionalidade e expulse do território nacional os chamados traidores da pátria. O José Fux, agora em nova fase, que é do Estadão, diz: agora estão querendo expulsar do país brasileiros natos considerados traidores da pátria.
O patriotismo de ocasião da esquerda, liderada por Lula, está indo longe demais. Nem Stalin, nem Mao, nem Fidel, nem Chaves, nem Ortega fizeram isso. Escute isso daqui, ó. Olha que fala repleta de amor, carinho e atenção. Ou seja, ele quer destruir a Constituição, a democracia brasileira, a sua autonomia. E vou falar claramente, o comportamento da família Bolsonaro é de traição à pátria. Essa gente teve um comportamento de trair os interesses do país. A rigor, eu acho que não era só uma questão de não poder mais ser eleito. A gente deveria ter uma legislação, Tereza, para retirar a cidadania de gente que age assim. Mas eu acho que a gente deveria, o presidente Lula deveria emitir aí um projeto de lei para poder retirar a cidadania, caçar a cidadania brasileira de quem age assim. Não tem sentido, não é um problema só de perder direitos políticos agora. É muito pior que isso. Tem que perder a cidadania, o direito de ser brasileiro. O brasileiro não pode agir com tamanha deslealdade com o seu próprio povo, o seu próprio país. Né? Emular um banimento, não é, Pedro? Eu acho que tem que ser perda da cidadania, com retirada do território nacional. Não tem que frequentar o país mais. Não tem que estar aqui quem faz isso. Tem que ser duros na reação com esse tipo de comportamento, né? Então acho que é para se pensar numa legislação radicalizando a sanção, no caso de traição à pátria, desse tipo, né? Punindo os agentes com perda da cidadania. Não só perda, veja, da capacidade eleitoral ativa e passiva, né? Mas também da cidadania, inclusive do direito de residir em território nacional. Né? Tem que ser virar uma pátria, vão aí, lá para os Estados Unidos, se quiserem, né? Tá vendo aí, né? Existem tratados internacionais que você não pode ser um indigente, né? Veja o que a esquerda prega, né? Então, o governador Tarcísio, você está em busca de paz. Se a esquerda parar de bater, irmão, a direita para de apanhar. A paz reina. A paz reina. Não culpa a direita por estar apanhando. Pô, bicho. Escolhas de Lula para a TSE agravam a situação de Bolsonaro em 2026. Os caras noticiam que as decisões do TSE são parciais e políticas com a naturalidade impressionante. Eu tirei daqui até, né? Eu achei que a analogia ficou fácil de entender. Antes de gravar o vídeo, eu vi que Renato tinha postado, ele comenta, né? Tarcísio, já provou a pensar que não há briga, apenas aniquilação da direita? Se parar de perseguir a direita, a briga acaba, pô. Não é briga quando só um lado apanha. Mas enfim, avançando um tiquinho, ontem a gente comentou sobre como era marcante, né, o MBL levando a Madalene Laxo no dia D, no dia T de tarifa, no dia T, sabe? Um ciclo que se fechava, porque tem a componente da perseguição, né? E a perseguição não existiria sem a Madalene Laxo. Aí eu tô passando ontem no Twitter, gente, isso aqui é importantíssimo mesmo, não é piada. O Mafinha fala assim, ó, bom, pra quem queria uma confissão, tá aí. Aí está a dona Madalene Laxo alegando, né, que ameaçaram seu filho. Em vez de procurar justiça para punir quem fez isso, ela preferiu se juntar ao MBL, a Luciano Ayan, e perseguir um suposto gabinete do ódio que eles nunca conseguiram comprovar. Esse foi o começo das perseguições, das prisões ilegais, da censura. Que bom que a verdade saiu diretamente da boca dela. Espero que, quando esse regime passar, as pessoas afetadas possam cobrar judicialmente todos os prejuízos financeiros e a destruição de vidas inocentes que a vingança da dona Madalene causou. Espero que agora o MBL finalmente admita que foi o responsável pela perseguição de tantas pessoas inocentes. A gente já sabia que a Madalene Laxo participou disso tudo, ela já havia confessado. Tem um vídeo clássico, mostro aqui para você esse vídeo fácil. O episódio 1500 do canal, que achei um número bonito, né, redondo. Eu fiz um dossiê histórico para explicar como se deram essas perseguições. Foi em dezembro de 2023. E aí isso acabou ganhando um capítulo específico lá no Atlas que chama assim, ó. Dossiê histórico da direita. Tá aqui, ó, epílogo da Inquisição. E já acho que já começa com o vídeo aqui, ó, começa com ela, a postagem dela, junto com a Ayan, o Panúzio, o Pavinato, sabe, o Pavinato. E aí termina, acho que esse tema aqui, ó, esse vídeo. O Pavinato falando todas as letras que a Madalene e o Ayan estavam auxiliando a CPMI das fake news. Só que isso via muito além. E aí, para falar o muito além, a gente vai explicando, né? Como o trabalho dela junto com a Ayan vem de muito tempo antes. Aí depois a gente sai provando por A mais B como os documentos do Ayan. Aí eu coloco os documentos coloridos. O colorido é o documento original do Ayan que ele concedeu para o Diário do Centro do Mundo, na entrevista. E que é o mesmo documento, tá aqui em preto e branco, com o selo do Senado, que é o DOC 32/2019, protocolado pelo Alexandre Frota. E o Ayan confessa, eu tô dando material pro Frota e pra Joyce. E aí, você vê aqui, ó, Alexandre Frota, Joyce e o ministro.
A Laura Jardim falava: Alexandre Frota e a Joyce estão atuando junto ao Supremo para ajudar a mapear a milícia digital. Ou seja, o Frota e a Joyce levaram para o ministro o material produzido pelo AYAN, pela Laxo, todo apoio do MBL. Quando tem a primeira busca e apreensão, que é quando o Moro sai do governo, aquela primeira busca e apreensão. Porque o inquérito das fake news ainda não tinha chegado na direita, tinha CPMI das fake news. O inquérito tinha ido só para Cruzoé e ficou em banho-maria. Aí o inquérito, ele renasce e é direcionado para o bolsonarismo. A primeira de todas as buscas e apreensões, a primeira decisão se baseia, para embasar a decisão, o ministro cita trechos dos depoimentos do Frota e da Joyce. E tá aqui, ó, um print da decisão, ó. Some-se a esses fatos os depoimentos prestados pelos deputados federais Alexandre Frota e Joyce Hasselmann em 17 de dezembro de 2019, que narraram a existência de um grupo organizado conhecido por Gabinete do Ódio. A perseguição não foi aleatória. Não foi aleatória. E está aqui a senhora Madalene, ó. Todos os dias, ou quem conta essa história, que foi o post que a gente comentou ontem, que me orgulha muito como a jornalista e um doidinho, é o AYAN, implodiram uma máquina governamental de perseguição de famílias. Amo que durma e acorda em código de mim, é para aprender a não ameaçar e perseguir o filho dos outros. Ninguém fez isso. Ninguém fez isso. Olha o que a gente está vivendo no Brasil hoje. Ninguém mandou fazer isso. Eu sozinha com o doidinho desmontei a máquina toda e me vinguei de um por um. Chorem mais que eu amo e aprendam a não ameaçar o filho dos outros. Conversa mole. Tá aí. Amiga do Deltan Dallagnol. Não cansarei de falar. Vá lá, Deltan. Fale da sua amiga. Não chegamos aqui à toa. Não chegamos aqui à toa. Se o lado parar de bater, o outro lado para de apanhar. Aí olha a postagem de ontem, da Pantera Cor-de-Rosa. A mesma tese do Gabinete do Ódio. Existe um núcleo ligado à família Bolsonaro, ó, engajado de todas as formas em tentar evitar de qualquer maneira Tarcísio seja candidato à direita em 26. Toda sorte de narrativas são criadas. Candidato do sistema, ele é isso. Acho que isso não é narrativa, né? Aliado do Centrão, eu acho que também não é narrativa. Amigo da corte, traidor, aí esse eu posso colocar como narrativa. Traidor, beleza. Ele não foi um apoiador da reforma tributária? Não tem um vídeo dele falando que eu sou 95% favorável à reforma tributária? Pô, pelo amor de Deus, né, irmão? Então, assim, traidor eu realmente acho que é narrativa. Até o momento não vejo nada pra falar, o Tarcísio é um traidor. Não, pera aí. Aí quem fala isso daí realmente tá extrapolando. Aí ele vem, ó, a metralhadora de narrativas, metralhadora, atinge qualquer um que não apoiar cegamente o núcleo. Nicolas Elvo também, Salles também. Oh, meu Deus, o Sabugosa não fez nada. Os interesses são sempre pessoais. Por interesse, né? Dinheiro deve ser. Ou realmente alguém está preocupado com o Brasil e o povo? Por comentários assim, nós estamos vivendo o caos de hoje. Por comentários assim, nós estamos vivendo o caos de hoje. Aí vem aqui, né, mais uma vez, amiga aí de vários grandes jornalistas da direita e juristas também da direita. Juristas famosos, que participam de quase todos os grandes programas de bancada da direita, né? Os grandes canais de direita. Grande Lígia Maria. O verdadeiro inimigo do Brasil é a polarização. No dia que acabar o PT, Bolsonaro resolve. Nenhum nem outro, não, neném. Aí diz, né? A política brasileira virou paródia de um romance de cavalaria. Petistas e bolsonaristas se enfrentam a partir da criação de inimigos e paixões imaginárias. Então vocês aí têm inimigos imaginários. Aí olha o que ela diz, ó. Para Bolsonaro e seus apoiadores, o Supremo é o grande vilão. Como se não houvesse evidências que o ex-presidente conspirou para dar um golpe. Deixam claro, portanto, que o slogan Brasil acima de tudo sempre foi uma ficção. Alegam defesa da liberdade de expressão, quando na verdade não passa de chantagem para tentar levar Bolsonaro da cadeia. Quero ver quem vai ser o amiguinho da Lígia que vai falar dela. Ninguém vai falar, né? Mas ficar jogando o perfil dela pra cima, naqueles RTzinho maroto, né? Quando não tá batendo assim no bolsonarismo, todo mundo joga. Rapaz, bicho, é incrível a direita brasileira, né?
Mas quem divide sou eu. Eu divido, né? Os outros querem meter na cadeia. Mas vamos falar das tarifas. Aqui é pra rir, né? Pra descontrair. Ministro Luiz Roberto Barroso explica silêncio sobre a guerra de Trump contra o Brasil. Esse é um tema para a política e a diplomacia. Não cabe ao judiciário se pronunciar. Não vou falar nada. 11 de julho. Não cabe a mim falar nada. Ele não se aguentou. Ele não se aguentou. Ele não se aguenta. Barroso rebate Trump em carta e diz que sanções são fundadas em compreensão e empresa dos fatos. Rapaz, não deu 48 horas, mano. Oh, meu Deus do céu. Que homem é esse? Ele não se aguentou. Ele não se aguentou. Era pra política, né? Era pra política, mas não aguentou. Não aguentou. 48 horas depois. Mas beleza, né? Não tô nem pro conteúdo. Vindo falar de tarifas, você vê, né? A União Europeia resolveu, né, estender a suspensão de medidas retaliatórias, né? Suspensão, para permitir a negociação com os Estados Unidos. Não, velho, a gente ia retaliar, vamos suspender, vamos tentar aqui resolver até 1º de agosto. Vamos pensar, né, no interesse comum. Trump meteu tarifas no México e na União Europeia. O México respondeu no mesmo dia, né? Queria negociar. A União Europeia deu prazo para tarifas sobre produtos americanos, abriu negociações. Não existe vencer os Estados Unidos. Apenas o Lula, né, não descobriu isso. E tá ali. A União Europeia diz que sempre deixou claro preferência por solução negociada com os Estados Unidos. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, afirma que contra medidas retaliatórias não serão impostas até 1º de agosto o prazo de Trump, né, para o acordo. Só o Lula que não quer resolver nada. O Lula quer dobrar a meta. Aí o Lula vai fazer uma ofensiva para dialogar com empresários e expor Bolsonaro. Gente, tu acha mesmo que o empresário impactado por esse tipo de coisa, ele vai... Não, realmente, foi o Bolsonaro. É isso mesmo, Lula. Vai lá. Vai lá, Lula. Peite os Estados Unidos. A mesma Folha que noticiou isso publicou essa nota. Empresários querem seda diplomática para tarifaço de Trump e temem politização. Vá, Lula, vá. Você vai convencê-los. Vá, Lula. Convença que a culpa é de Bolsonaro. Empresários de diversos setores sugerem que Lula busque ajuda no setor privado para costurar um consenso diplomático e que tenha cuidado para não escalar a polarização política. Em conversas reservadas, empresários ressalvam que Lula se isolou e tem feito pouco contato com o empresariado, diferentemente do diálogo que costumava promover em seus 2 mandatos anteriores. Uma postura diplomática em oposição aos Estados Unidos poderia custar ainda mais caro, segundo representantes do setor privado. A reportagem ouviu de alguns empresários a avaliação de que a pessoa ideal não é nem Lula, nem Celso Amorim. Não pode ser o Celso Amorim também não, viu? E o Mauro Vieira teria problemas. O nome é o Alckmin. O Alckmin. O Chuchu é quem tem condições de dialogar. Haveria ainda a alternativa de convocar alguém do setor privado, um grande empresário, um ex-político, um ex-diplomata de relevância e prestígio. E eu já falei, o homem que consegue resolver é André Esteves. O Dedé é o único brasileiro hoje apto a sentar com Trump e resolver e salvar o país. A hora é de avaliar bem os nossos próximos passos. Quem diz isso? Um dos empresários mais politizados que promovem o pior do progressismo globalista que existe no mundo. Fábio Barbosa, presidente do Conselho da Natura. A galera realmente assim que marcha em direção ao atraso. Agora eles estão preocupados. Para o banqueiro, os banqueiros, Ricardo Lacerda, fundador do BR Partners, até agora a reação de Lula foi bastante ponderada. Ponderadíssima. Não é correto misturar assuntos de eventuais abusos do Supremo com tarifas que para os nossos interesses comerciais. Lógico, o que é a vida humana, né? O que são pessoas, o que são pobres, o que são... Eu tenho nojo de pobre. Aqui é tipo Cacantibes. Lembra do Cacantibes? Sai de baixo, tem nojo de pobre. Tira esses pobres daqui, rapaz. Eu quero meu dinheiro. Não vem botar essa turma aqui no meu dinheiro. Sai. É lamentável que grupos políticos estejam investindo na polarização contra o interesse do povo brasileiro. É isso aí. O interesse do povo ou do teu endereço, hein, pai?
Rogério Goldfarb, sócio da Zagwork Consultoria, que foi presidente da Associação de Montadoras Anfávia e dirigiu a Ford na América do Sul, alerta que haverá dificuldade de avançar sempre que as questões comerciais se contaminarem pelo viés político brasileiro. No cálculo também do estrago, os prejuízos já são inevitáveis, na opinião de Horácio Laffer Piba, né, que é da turma da Clabin, a família aí que está na gênese do golpismo do Brasil, né, que derrubou lá, desde a derrubada do Império. Sócio aí antigo dos Souza Aranha, né? Lá no grupo Monteiro Aranha. Ah, meu Deus. Um dos que vem Alckmin como possível condutor da articulação é o João Camargo do Grupo Esfera e pede responsabilidade. E o cara da Multilaser também tá preocupado aí, ó, a mulher postou do governo, seria possível uma reaproximação com os Estados Unidos, reduzindo tarifas, né? Vai prejudicar todo mundo. Aí, o João Camargo, que comanda a CNN, botou lá, né? A Federação das Indústrias Mineiras. Alckmin é a pessoa ideal. Chama o Alckmin. Aí o Marcília diz, rapaz, Alckmin não conseguiu negociar com a Janja, nem quem ficaria com o cargo de vice. Imagina o tarifaço. E aí o Alckmin apareceu. Ele é o homem para negociar, ó. O governo vai editar até terça o decreto que regulamenta a lei de reciprocidade que permite que o Brasil responda à tarifa. Bom, o Alckmin está sugerindo que o Brasil vai bater de frente. É o grande negociador Alckmin, rapaz. É isso, não sei se é isso que os empresários estavam esperando, não, viu? Não sei se era isso. Enquanto isso, os empresários comentam, ó, Estados Unidos são insubstituíveis, diz a Associação de Produtores de Suco de Laranja. Estamos deixando muito claro a nossa posição. O mercado americano é insubstituível. Por mais que o Brasil possa mitigar essa tarifa contra as aberturas de mercado, é preciso que esses mercados tenham linha de envase, de distribuição. Essa falta de expectativa está atrelada ao processo de exportação do suco de laranja. A laranja após a colheita é destinada às fábricas, que fazem o processamento. O suco é transportado em caminhões-tanques até o Porto de Santos e de lá saem navios específicos para cítricos. Quando chega no destino, a mesma infraestrutura precisa estar disponível, além da presença de fábricas que façam o envase na localidade. Então veja que não é algo tão simples, né? É todo um processo. Vamos ver como é que vai ser as tratativas. Aí aproveitar, né, esse momento aí de confusão para trazer alguns assuntos que eu acho que são, assim, enriquecedores. Vejam a mesma notícia por duas pessoas diferentes. Uma quer ser candidato pelo Partido Novo. O outro é o jornalista Silvio Navarro. O Silvio Navarro coloca a matéria do Poder 360, que lembra aí uma fala do Lavrov, né, que é o chanceler lá do Putin. Ideia da moeda comum do BRICS foi de Lula, diz a Rússia. O Silvio Navarro só diz, rapaz, o Lula provoca confusão o tempo inteiro. Ponto. É isso. O Lula criou uma confusão. Ele realmente criou uma confusão. Já o pré-candidato, Marcelo Bretas, colocou ideia de jirico. E, gente, eu acho que as pessoas precisam ter um pouco mais de maturidade, sabe? Na hora de discutir os assuntos. O mundo real, gente, ele não é, sabe, ideologia o tempo inteiro. Tem que parar para entender um pouquinho, sabe, as coisas e como as coisas se dão. Eu fiz uma pergunta para obter uma resposta genérica que envolve moeda comum. Teve gente fazendo meme, assim, ó. O real vale 14 centavos, não sei o que lá vale 17 centavos, não sei o que lá, com isso daí só a moeda dos BRICS. A moeda dos BRICS não é o euro, que é a moeda única que todos os países vão utilizar, que você vai ter a nota do euro. Não, não é isso que está sendo discutido. Mas é uma moeda de negociação entre países. Aí eu perguntei, pedi pro Brook, né, que Elon Musk atualizou, falei, irmão, me dê um texto rápido só para falar as vantagens de você ter uma moeda comum. Aí ele fala assim, ó, as negociações comerciais entre países, utilizando uma moeda comum, em vez do dólar, podem oferecer várias vantagens econômicas e geopolíticas para qualquer nação envolvida. Aqui não fala sobre BRICS, aqui é sobre qualquer moeda comum. Se amanhã o Brasil resolver ter uma moeda comum com a Argentina para negociar, isso daqui também é aplicável. Se o Mercosul resolver ter uma moeda comum para facilitar o comércio interno, isso também é aplicável. Isso também é aplicável. Se o Brasil quiser ter com os Estados Unidos uma moeda comum, que não for o dólar, for outra, também pode ter. Abaixo listas principais, de forma genérica, aplicáveis a qualquer grupo de países que adotem tal sistema, seja uma moeda unificada, uma unidade de conta compartilhada ou comércio em moedas locais dentro de um bloco. Enfim, menores custos de transação e maior eficiência no comércio intragrupo. Ao eliminar conversões cambiais e intermediários baseados em dólar, as transações se tornam mais baratas, potencialmente reduzindo o custo de 1 a 2% por operação e mais rápidas. Tu já imaginou, tu vive no Brasil, aí tu vai vender.
Tu tem que pegar o teu produto, tu não quer receber na moeda do cara, porque na hora que tu receber na moeda do cara, tu não sabe nem como comprar direito, o que fazer com isso daí. O cara te paga em dólar, e aí pra ele te pagar em dólar, ele teve que converter a moeda dele pra dólar, ele perdeu, e depois tu vai pegar pra converter de novo pra real, e tu perde de novo. Porque tu acha que alguém vai converter moeda a troco de nada? Quem trabalha trocando, fazendo câmbio, vai trabalhar de graça? Então esse é um ponto. Estabilização de taxas de câmbio e maior resiliência econômica. Uma moeda comum minimiza flutuações cambiais entre os membros, criando um ambiente de negócios mais previsível e protegido contra choques globais como inflação ou crises no dólar. Não sei se vocês já olharam cotações, não é porque o dólar subiu que se você for comprar euro, você vai pagar mais dinheiro. Existe uma certa paridade em algumas moedas. Mas nem sempre, gente, isso é uma regra. Às vezes uma moeda sozinha, ela se valoriza sozinha. E uma moeda sozinha se desvaloriza sozinha. Então, se você faz um negócio com uma moeda propriamente dito, as coisas que podem interferir nessa relação, né, entre os seus parceiros comerciais não necessariamente estão o tempo todo ligadas ao dólar. Então, sei lá, na crise de 2008 que afetou o mundo todo, cara, você não teria esse problema. Então, são coisas assim que vão acontecendo. Diversificação de reservas e redução de riscos geopolíticos. Ao acumular reservas em moedas ou ativos alternativos, como commodities, os países evitariam a armação do dólar, onde políticas monetárias dos Estados Unidos influenciam economias globais. Então, assim, da mesma forma que você pode ter preocupação de, se eu tiver uma moeda de negociação, assim, se o mundo tivesse o yuan, que é a moeda da China, como moeda base, a política monetária que a China determinar ia impactar o mundo todo. E ideologicamente, né, por questões de ideologia, você é contra. Aí, se fosse fazer, você pode ser, em termos ideológicos, a favor. Só que aborde esses assuntos de uma maneira que, se lá na frente o Brasil resolver ter uma moeda comum na América do Sul, com o Mercosul, se o Brasil resolver ter uma moeda comum para negociar com a Europa, Estados Unidos, com o mundo livre, como o pessoal gosta de falar, não ficar feio. Aí o cara chega pra você e fala: ei, mano, não é ideia de jirico ter uma moeda comum? Não é ideia de jirico? Então, assim, apresente argumentos um pouco mais concretos, porque lá na frente, se isso acontecer, o cara vai perguntar: e aí? Tu vai ficar com cara de pateta. Tu vai ficar com cara de palhaço. Tá entendendo? Então, assim, aproveite os assuntos e bote na cabeça. Façam críticas embasadas na maior parte do tempo. Tente evitar pura e simplesmente o argumento ideológico. Não use só isso. Use coisas a mais, além disso. Mas vamos lá. Aproveitando só porque essas questões econômicas, já tinha comentado ontem sobre o Fed. Olha lá, o Vance, que a gente falou dele mais cedo. O Bolsonaro falou do Vance. O Fed está completamente adormecido no volante. Como diz o Trump, eles estão tarde demais, tanto no combate à inflação, durante o governo Biden, quanto na redução das taxas agora. O presidente do Fed está agindo politicamente. E aí a Judy fala, né? O Fed está vulnerável em diversos frontes e tem muito a responder, dizem especialistas. Matéria da Fox Business. E aí? Então, assim, para quem prega também a independência do Banco Central para fazer tudo, ou intocável, nos Estados Unidos, acho que a independência do Banco Central, e lá já tem muito tempo, né? O Fed é uma questão à parte até, né? Tem várias conspirações aí para quem gosta, desde sua criação, quem tá por trás do Fed, que era irmão de quem presidiu o Fed, era irmão de quem, um alemão, de onde vem a família, né? Um sobrenome que foi mudado ao longo do tempo, que remete desde Veneza. Essa história é sensacional, vocês já foram atrás disso daí, mas você consegue puxar uma linha do tempo de 1400 para cá, que envolve banqueiros até que deságua no Fed. Nossa, história boa. Pesquisa aí o que vocês acham. Pergunta o ChatGPT assim, ó. ChatGPT, quem foi o presidente do Fed, que era irmão de um alemão, que mais ou menos era o equivalente a presidente do Banco Central na Alemanha, meio que no mesmo período, e que a família deles meio que mudou de nome e que remetem a banqueiros que comandavam o comércio desde Veneza, lá na época do Renascimento. Vê o que o ChatGPT vai te falar e vai atrás de mais informação. Tretas. Aí vamos voltar para cá. Após o BRICS, sem Xi Jinping, o governo brasileiro vê esfriar acordos imediatos com a China. E esse aqui eu acho que é outro ponto que as pessoas se deixam levar demais pela emoção e não olham as questões concretas. Toda a esquerda, sem exceção, criticou o fracasso do Lula nos BRICS. Culpou as ações do Lula
pela não vinda do Xi Jinping, né? Porque Lula é o vassalo do Biden. E desde que o governo começou, já teve vários desencontros, bateções de cabeça, não só com a China, também com a Rússia, com a Venezuela. O Lula se mostra um aliado dos globalistas, acima de tudo. Aí você vai ver a matéria. A ausência do Xi Jinping na cúpula do BRICS não apenas sinalizou um esvaziamento da reunião, como frustrou acordos bilaterais previstos pelo governo brasileiro. A expectativa no governo era que Xi Jinping aproveitaria a visita em nível de chefe de Estado para destravar, desde aberturas de mercado, anúncios de investimento em acordo de cooperação técnica entre os países. Lula que estava falando aí, não, tô nem aí, se os Estados Unidos não vender, eu vou atrás de outros mercados. Que mercados que o Lula vai atrás? Que mercados o Lula vai atrás? Por isso que eu coloquei a matéria da laranja. Você viu que não é assim tão simples? É toda uma logística. É toda uma logística necessária nesse novo mercado para você poder vender o suco de laranja. E aí? E a China aí? Qual é o país que tem muitos habitantes? Um mercado consumidor grande para absorver e mais. A cultura alimentícia, porque o Brasil é um grande exportador de commodities, o que a gente está comentando, ela não é um padrão no mundo todo. A Índia não come carne. Então não conte lá com 1 bilhão e 400 mil, sei lá, mais de bilhão, quase 2 bilhões de pessoas. Não conte com eles. E aí? E aí, Lula? E aí o Lula contava para abrir mercado e o Xi Jinping não veio. O mercado aí não tá abrindo. Vai vender para quem, Lula? Então quanto mais você analisa, mais você vê furos na narrativa do Lula. O agro e a infraestrutura eram setores prioritários dos anúncios. Em infraestrutura, havia previsão de investimento bilionário em ferrovias no país, não saiu do papel, foi só anúncio aí que tentaram falar que vai fazer, vai acontecer, que é uma ferrovia que cruza o Atlântico até o Pacífico. Muita gente reclamou só pelo olhar ideológico, mas, gente, se fosse Bolsonaro propondo isso, uma ferrovia, vocês iam ficar contra? Então, assim, tenham um argumento para estar contra. Até falando, não sou contra porque é destinado. Por que você é contra porque é a China? Não fale que é malvadona. Traga explicações. Não é difícil. Se você quiser explicação básica, olha a questão da própria Rota da Seda, estude um pouco, estude os impactos dos países que resolveram aderir à Rota da Seda e questões envolvendo dívida, etc. E coloque isso na mesa. Não seja o orelha seca que fala loucura. Tenha propriedade na hora de criticar. No agro, eram esperados pelo menos 4 grandes anúncios. Abertura do mercado da China para miúdos suínos e para cálculo biliar bovino, então não aconteceu, não abriu o mercado. Revisão do protocolo de exportação de carne entre os países, a sincronia na aprovação de transgênicos entre os países, habilitação de frigoríficos para importação de carne suína e farinha de aves e suínos. São discussões consideradas concluídas ou bem avançadas do ponto de vista técnico. Falta a decisão política para o anúncio. Se Lula é tão aliado assim dos BRICS, por que isso não aconteceu, hein? Será que o Lula realmente é o grande aliado do BRICS? Tem uma notícia que passou batido, o pessoal jogou só na gritaria. Vocês viram que a Hillary Clinton falou sobre essa questão? Será que o Lula está tomando todas essas decisões no Brasil sem consultar o Partido Democrata? O Partido Democrata, que é o adversário de Trump, né? Porque lá é bipartidarismo, só 2 partidos realmente têm poder. Será que o Partido Democrata não foi sequer consultado, né, para ter impressões, abrir portas, nada? Sei, às vezes sim, né? Provavelmente sim. Talvez o Lula aí já tá 100% alinhado com a Hillary, com o Biden, com o Obama. Todo esse estamento burocrático lá, né? Globalista, o deep state americano que o pessoal gosta de falar. Outro tema que surgiu nos últimos meses e sobre o qual o governo brasileiro gostaria de tratar diretamente com o chinês é a retomada da compra de frango brasileiro após o encerramento do caso da gripe aviária. Nem isso o Lula tá conseguindo. O grande líder do sul global, aliado do BRICS. Foi a primeira vez que o Xi não participou da cúpula do BRICS. Primeira vez. O motivo da ausência não foi explicado pelas autoridades chinesas, mas toda a esquerda viu, a esquerda falou, envolve a vassalagem do Lula, o que o Lula fez no G7, né? E toda a insatisfação que a turma está com ele. Mas só desapontam que o atual momento geopolítico conturbado pode ter afastado. Conversa mole. Você vê, a coisa é tão ridícula. Fizeram lá um negócio pra bater foto. O S tá de cabeça para baixo. Igual o mapa lá do Marcinho Pokémon. Mas agora para falar uma coisa que envelheceu extremamente bem. Vamos voltar para abril
de 2023. Você vai lá no Atlas. Aí tem lá, né, as confusões de Lula, Xi e do Biden. E o capítulo seguinte. Entre o império e a multipolaridade. O que é que acontecia? Lula viajava pelo mundo propagando narrativas. Lula diz que Putin não pode ficar com o terreno da Ucrânia. E critica os Estados Unidos. Mas tá falando que não pode ficar, né? Bom, o grande aliado do BRICS falaria isso? Estranho, né, esse posicionamento? Eu acho que esse aqui não é o objetivo do Putin. Autoridades ucranianas criticam proposta de Lula, né? Porque será também, né? Aí apanhou mesmo assim, não conseguiu. Aí vem várias confusões. Aí a parte vem agora, né? Os Estados Unidos quer que o Brasil dê explicações de alinhamento com a Rússia sobre invasão à Ucrânia. É porque aqui o Lula não falou nada. Mas o Lavrov, quando veio ao Brasil, falou. Ele falou, irmão, tamo juntos aí, penso igual a mim. E o pessoal falou, ei, Lula, é verdade mesmo que tu pensa igual a ele? É verdade mesmo que vocês estão alinhados? Ah, veja deu, ó. Visões de Brasil e Rússia são únicas, diz o chanceler. É verdade, Lula, que tu disse isso mesmo? Os Estados Unidos foi cobrar. Cobrou. Depois que os Estados Unidos cobrou, adivinha o que aconteceu? Deixa eu dar um zoom. Ah, não tem como. Eu queria esconder aqui a parte da direita. Mauro Vieira rebate os Estados Unidos, né? Que o Brasil propague discurso russo. Não, isso não. Aí o pessoal começou a bater no Lula, etc, tudo mais. Lula muda o tom. Não vê essa postagem da Globo News, não. Não vê ainda, não. Lula muda o tom e condena a invasão da Ucrânia após cobranças dos Estados Unidos e Europa. Quando o chefe manda, o Lula faz. Lula é um vassalo do globalismo. Acima de tudo, é esse bloco chamado de globalista pela direita, a quem Lula serve. Vocês vão olhar para... Não olha agora, não. Eu vou descer rápido. Lula disse que condena a violação territorial da Ucrânia. Deixou claro. Depois falou, os brasileiros estão mais preocupados com medo com a Ucrânia. E aí? Durante essa pressão, durante a pressão do amigo Biden, do Macron, dos globalistas, eis que apareceu a Globo. E agora eu quero saber onde estão os soberanistas lulafitivos. Os lulistas que lutam pela soberania nacional. Onde eles estão? Vamos ver o que a Globo comentava? Brasil esquece apoio dos Estados Unidos à democracia e à eleição de Lula. Reclamam diplomatas americanos. Chegou o recado, Lula, você esqueceu que você tem uma missão a cumprir? Você esqueceu, Lula, do que a gente fez por você em 2022, Lula? E aí, irmão? Cadê? Cadê o homem? O brabo? Mijou pra trás, né? Na hora que relembraram ele, como ele voltou à presidência, opa, não, a Rússia é malvadona, Zelensky é meu amigo, vou condenar todo mundo. Olhar para o governo Lula, tentando, assim, com viés de confirmação, você acredita que o Lula é X. E por que você acredita que o Lula é X? Você força a sua análise para provar esse ponto. Não, gente, não segue por esse caminho, Tente realmente entender. Não fique só no discurso do que o Lula fala. Olhe as suas ações reais e concretas, principalmente na hora do vamos ver. Tá aí. Na hora do vamos ver, é sempre ajudando o banqueiro. Na hora do vamos ver, é o Macron manda, ele obedece. É o Biden manda, ele obedece. É a ONU fala, ele repete. Esse é o Lula. Este é Luiz Inácio Lula da Silva, o seu terceiro mandato. Envelheceu bem nessa nota. Envelheceu bem demais. Vocês acham Estados Unidos, no governo republicano, extremamente refratário ao PT. Lula fez campanha pela Kamala. Por quê? Porque recebeu ajuda na eleição de 22. Você acha mesmo que não teve nenhum tipo de diálogo? Nenhum tipo de conversa? Lula, o partido que desde 2022 início, inclusive teve reuniões com os democratas, falar com o James Raskin para contar o que estava acontecendo no Brasil e tudo mais. Ah, velho. Pelo amor de Deus, né? Eu tenho memória, pô. Eu sei o que o Lula fez no verão passado.
Ai, 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 ai. Deixa eu ver. Enfim, tinha mais umas coisas aqui pra comentar, mas eu prefiro deixar pra comentar depois com calma. Fiquem aí e reflitam em torno aí desses assuntos. E só pra terminar, eu não queria usar essa analogia, eu nem queria falar sobre isso, mas eu vou falar. Porque senão eu vou ficar... Enfim, eu tenho que falar. E aí tudo tá acontecendo. Todo mundo é livre aí pra ter sua opinião, etc e tudo mais. Eu só quero colocar uma coisa na mesa que eu acho que é meio como se fosse assim um fato, né? Você vê essa movimentação que acabou de ser feita, que acabou de acontecer, é tipo você pular do avião. Você pulou do avião. Você só tem duas possibilidades. Ou você puxa o paraquedas, ou você vai se estatelar no chão. Então, assim, obviamente vai ter uma retaliação vindo do outro lado. Tu acha que o outro lado vai ficar de braço cruzado, vendo tudo que tá acontecendo? Então, não sei, quando eu vejo a galera falando, não, temos que esquecer a componente política nessa discussão. Rapaz, Eduardo Bolsonaro já pulou do avião. Vocês vão puxar o paraquedas ou vai deixar ele se estatelar no chão? É tipo isso, né? Não tem como voltar pro avião. Vai voltar como? Essa movimentação que o Eduardo Bolsonaro fez é sem volta. Então, assim, não sei o que é que o pessoal vai fazer. Não sei como o pessoal vai se movimentar. Se vai isolar, se não vai. Mas, assim, é a típica movimentação que não tem volta. Pulou do avião. Ou vão dar um paraquedas pra ele puxar o paraquedas, ou é isso, né? Mas espera que... A não ser que o Eduardo saiba voar, mas eu acho que o Eduardo não voa. Enfim, acho que essa analogia tá até melhor do que o que eu tinha pensado inicialmente. E é isso, né? Essa semana com certeza a gente vai falar muito sobre isso ainda. Esse mês inteiro a gente vai falar muito sobre isso. Acho que todo esse processo aí do Brasil, quanto mais eu voto nos Atlas e mais releio as coisas, eu vejo como as coisas continuam a fazem muito mais sentido, né? Conforme o tempo vai passando. Enfim, eu tenho que até ver depois se essas ferramentas de inteligência artificial, elas conseguem entender o Atlas completo. Não só o texto, mas a imagem. E acessar o link das imagens. E se conseguir fazer isso, eu quero começar a pedir para elas... Eu quero dar todos os Atlas de uma vez só e pegar histórias específicas, né? Ao longo de todo o ano Lua. Tipo assim, a economia é bem fácil, né? E pegar, assim, algumas coisas para analisar. Mas você vê, né? O que tá acontecendo agora não nasceu ontem e principalmente não vai acabar amanhã. Torçamos aí pelo Brasil. Eu vou mandar o vídeo do Pedro Serrano defendendo aí que você perca... Quer dizer, você não, né? Você é um democrata. Mas quem não é democrata perca a sua cidadania brasileira, seja expulso do país, mesmo que não tenha nenhum lugar pra ir. Vai perguntar, vai pra onde? O cara desse vai pra onde? Você vai mandar pra onde o cara desse que não tem pátria? E ele não dá Daniela Lima, nem vou mandar. Se gosta do meu trabalhinho, você dá um pouco mais, passando no meu canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro. Kimpen.com.br, o único registro da história brasileira, né? Como fica claro, dia sim, dia também. Vejo vocês amanhã. Que ele ganhe, beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!